Olá, caríssimo. Já se alimentou hoje? Provavelmente você está comendo errado. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre este livro aqui, Gente Ultraprocessada. Opa, andou a capinha aqui. Gente Ultraprocessada, do Chris Tulliken. E foi um livro assim que me chamou bastante atenção, um livro que me surpreendeu bastante, gostei bastante, já adiantando aqui. Então esse é um fato, né? Nós estamos comendo errado, muito errado. E é isso que esse livro vai trazer, né? O subtítulo é Por que comemos coisas que não são comida e por que não conseguimos parar de comê-las. É um bom resumo, tudo isso. Bom, eu sou o Luiz Adriano, para quem não me conhece, sou professor de História da Tecnologia e Filosofia da Tecnologia, então meu interesse é em tecnologia, em várias formas de tecnologia, acabo falando sobre várias coisas, né, nesse sentido, acabo dando aula sobre vários temas relacionados à tecnologia, questões ambientais, redes sociais, e com certeza essa é uma temática que vai entrar nas minhas aulas, questão dos alimentos. Eu fui para esse tema, eu fui para esse livro que eu comecei a perceber que está tendo uma grande incidência de câncer ultimamente, e fui pesquisar e realmente é verdade, tem uma alta, não é só porque está tendo mais mecanismos de detecção disso, não por isso, vários estudos descartam isso, demonstrando que realmente tem um aumento muito grande e muitos estudos vão dizer que está relacionado à alimentação, tudo isso. Então foi por isso que eu fui para esse livro. Bom, o autor, o Chris Tulliken, ele é infectologista no Hospital de Doenças Tropicais em Londres, formou em Oxford, tem doutorado em virologia molecular lá em Londres, onde hoje ele é professor, né, associado. Então a pesquisa dele se concentra nessa questão em como as corporações, como as grandes corporações afetam a saúde humana, sobretudo no contexto da nutrição infantil. Então esse é o ponto que ele parte. E ele, já no começo, nessa edição aqui, nós temos da editora Elefante, foi muito interessante ela ter trazido esse livro. Já no começo nós temos nós temos um prefácio, uma apresentação por dois brasileiros, e o prefácio é pelo Carlos Monteiro. E o Carlos Monteiro, né, ele é um cara bastante importante nesse contexto de ultraprocessados, porque ele, junto com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, né, ele lá como diretor e junto com os seus, né, associados, elaborou esse conceito de ultraprocessado. Então foi aqui no Brasil que surgiu esse conceito de ultraprocessado, e o autor aqui do Gente Ultraprocessada, ele acaba falando ao longo de todo o livro, citando bastante, ele fez entrevistas, conversou com o Carlos Monteiro e outros integrantes desse núcleo de nutrição e saúde da USP, e então ele relata bastante isso, que foram ele leu um dos dois artigos mais importantes que ele leu, que mudou a atenção dele, do Chris, para ele pesquisar sobre essa questão dos ultraprocessados. O que foi a questão, né? O que foi o problema? O Carlos Monteiro, lá na década de 90, pesquisando em questões, regiões pobres, a questão da alimentação, ele percebeu que a partir da década de 90, mesmo entre os mais pobres, começou a ter uma epidemia de obesidade. E aí ele pensa, como que pode, né, entre os mais pobres, você ter uma epidemia de obesidade? Aí ele foi começar a pesquisar e percebeu que tinha tudo a ver com a alimentação. Tinha tudo a ver com essa questão de obesidade, né, de relacionado com os ultraprocessados. A relação era muito forte e isso estabeleceu, ele cunhou esse termo aí, ultraprocessado, né? Então o livro vai tratar disso, né, vai mostrar dados, muitos dados, tá? É um livro muito bem escrito, é um livro de divulgação científica muito bem escrito, muito gostoso, tranquilo de ler, qualquer um vai ler, então eu recomendo para todo mundo ler que está interessado, minimamente interessado sobre alimentação, lê esse livro porque ele é bem tranquilo de se ler, bem gostoso de se ler, então acho que é bem importante. Então ele já começa, o Chris Tulliken já começa dizendo que ao longo dos últimos 150 anos, os alimentos se tornaram não alimentos, né? Então a gente começou cada vez mais a comer substâncias construídas a partir de novas moléculas e utilizando processos nunca antes encontrados na história da alimentação, né? Então cada vez mais a gente vai vendo que não dá mais para chamar essas coisas de alimentos, né? Então a gente tem amidos modificados, açúcares invertidos, branqueados,
né, óleos, né, refinados, branqueados, desodorizados, hidrogenados, tá? Então, essas calorias novas que a gente está se alimentando, né, foram trazendo elementos novos para os nossos sentidos que a gente nunca antes tinha sido exposto, né? Emulsificantes, aromatizantes, corantes, estabilizadores, tudo isso que vai entrando já no final do século XIX, né, mas claro que ganhou uma força na década de 1950 nos Estados Unidos, que o objetivo era o quê? Era tornar mais barato a produção de alimentos e também produzir que as pessoas gostassem mais desses alimentos. São chamados os alimentos hiperpalatáveis, né, que você come e você te dá uma ânsia, você quer uma ânsia, uma vontade de comer mais, né? Que você fica assim quase que um viciado, mas você vai comendo e aquela caloria ou aquele desejo não é satisfeito, você quer cada vez mais. É tipo você tomar uma Coca-Cola para matar a sede, sabe? Aquela sensação, todos nós passamos por isso. Eu quero matar, tô morrendo de sede, quero tomar uma Coca. E aí você toma e você fica com mais sede. E você toma mais, né? Então é um novo sistema de produção industrial de alimentos, que o Tulikin ele fala que nesse sistema nós somos a presa. Nós somos a fonte de dinheiro que alimenta esse sistema. Nós fazemos girar esse sistema, que esse Big Food é uma empresa bilionária, né? Absurdo o tanto de dinheiro que movimenta e como que a gente não consegue fugir. Nós não conseguimos fugir dos alimentos ultraprocessados, né? Então, assim, os alimentos ultraprocessados, eles têm uma definição científica longa e formal, mas o Tulikin faz uma definição bem interessante, bem fácil da gente até identificar se o alimento é ou não ultraprocessado. Como que você faz na sua casa, você pode perceber. Então, se esse alimento está embalado em plástico e tem pelo menos um ingrediente que você não costuma encontrar em uma cozinha caseira média, é ultraprocessado, tá? Então você vai lá, pega qualquer produto. Vou aqui pegar uns produtos na minha casa para vocês verem. Vou ler alguns ingredientes. Então olha só, Hellmann's, maionese Hellmann's. Ingredientes: água, óleo vegetal, amido modificado, ovo, vinagre, açúcar, sal, aromatizantes, conservador ácido sórbico, estabilizante e goma xantana. Ele fala que isso é horrível, acidulante e enfim, né? Ultraprocessado. Manteiga aqui, vamos lá, ingredientes. Cadê os ingredientes? Creme de leite pasteurizado, só. Então, não é, né? Claro que tem gordura e tal, né? Você não dá para fazer comer um monte de manteiga, mas ele não é nessa classificação um ultraprocessado. Nescau, gente, olha só o Nescau, né? Açúcar, primeiro ingrediente, açúcar. Segundo, cacau, maltodextrina, que também ele fala bastante no livro sobre maltodextrina. E aí um monte de ingredientes. E aí você tem umas coisas que também é bem comum, que é bem chamativa, que ele fala assim, se tá falando na capa que é saudável, é porque é ultraprocessado. Se tem assim, né, você tem um monte de vitaminas e tal, dizendo assim, apontando, é muito comum também nas bolachas recheadas, né? É ultraprocessado, né? Então a gente até sabe, a gente pressente, né, quando um alimento é ultraprocessado. Você olha assim, você já bate o olho, você sabe, né? Então às vezes é difícil, né, você separar ou não e tal, mas você vai saber, né? Você vai lá olhar um molho de tomate, você vê um monte de coisinhas, de repente você pega uma passata ou você faz em casa mesmo, o que vai no molho de tomate, né? Normal que deveria ir, né? O tomate, sal, cebola, né? E é isso, e um tempero, né? Aí você vai lá ler um monte de ingredientes. Então, né, esse é o problema. Isso está causando muitos males, tá? Tá causando assim males que a gente percebe pra gente, alguns males imediatamente, né? Às vezes as pessoas já sentem quando comem muito, mas também a longo prazo, tá? Então a gente está participando, na verdade, comendo isso, de experimentos, né? Novas substâncias estão sendo testadas,
estão sendo produzidas para tornar cada vez mais barato, porque esse é o objetivo, né? Tornar mais barato esse processo, porque pensa, você produz e tem que levar, né, os alimentos longe e tal, e tem a cadeia de produção, cadeia de alimentos, então pega alimentos de lá, vem, né, não sei da onde, né? Você vai fazer um Nutella, vem o óleo de palma lá da Nigéria, vem o açúcar do Brasil, então você tem que vender no mundo inteiro, então você tem que tornar mais barato, porque é impossível você alimentar, né, dessa forma, esses alimentos, vender todo mundo, tá? Então é um problema bem sério, tá? Isso ele vai falar, vai defender os alimentos verdadeiros, né? A gente tem o problema que a gente tem às vezes dificuldade de ter acesso aos alimentos bons, alimentos de verdade, tá? E às vezes tem uma campanha de marketing tão grande, né, em cima desses alimentos ultraprocessados, que parece que é mais interessante. Então ele visitou regiões ribeirinhas lá na Amazônia e via pessoas comendo ultraprocessados, né? Então cheio ali de alimentos, frutas e tal, mas tornava mais barato. Eu lembro uma vez que eu assisti um programa lá na Globo Repórter e mostrava, né, as pessoas lá andando assim, um menino tomando uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, andando, tomando, sendo que tem um monte de alimentos ali em volta, um monte de alimentos naturais. Então, a propaganda é muito forte. A gente sabe, né, Coca-Cola, a propaganda assim, absurda, todo mundo sabe essas marcas, parece que tá assim, né, no cotidiano. Eu lembro que meus filhos, eles não tomam refrigerantes até hoje. Minha filha tem 12 anos, meu filho tem 15, eles não tomam refrigerante. Eu lembro que desde o início era uma batalha, não por eles, tá? Porque a gente dava suco, né? Dava outras bebidas, água e tal, né? Suco natural e tal. E outras pessoas querendo dar, nossa, mas dá refrigerante, pobrinho, né? Com eles não tá tomando refrigerante e tal. Então, assim, né? A sociedade pensa que isso é coisa. E realmente, às vezes você vai num restaurante, é mais barato uma Coca-Cola do que uma água. É mais barato, ou quase o mesmo preço, do que um suco. Isso é um fato. Coca-Cola é mais barata do que um suco natural. Né? Olha o absurdo, num país que produz um monte de frutas, né? Então, assim, é um problema isso, né? Então, vai criando uma parte que é bastante alarmante, que eu acho do livro, que é legal de ler, né? Eu tô falando alguns pontos, mas você tem que ler esse livro, é quando ele vai falando dos riscos que se tem, porque normalmente a gente foca só na obesidade. A obesidade é um problema bem sério com relação aos ultraprocessados, mas tem outros mares. Então ele vai trazendo dados e artigos, ele cita bastante artigos, isso é interessante, ele não está falando só da boca para fora, ele é um pesquisador, então ele traz fontes e referências sobre o que ele está falando. Então, olha só a lista de evidências que se tem de que uma maior quantidade de ingestão de ultraprocessados está associada ao maior risco de morte, de doenças cardiovasculares, AVCs e ataques cardíacos, cânceres, todos os cânceres em geral, mas mais especificamente ao câncer de mama, tá? Muitos dados muito fortes, diabetes tipo 2, pressão sanguínea alta, doença hepática gordurosa, doença inflamatória intestinal, né? Inclusive doença de Crohn, ligada a consumo, né, de ultraprocessados. Claro, gente, tem questões congênitas, tem questões genéticas também, né, que se desenvolvem algumas dessas doenças, né, mas os estudos estão mostrando que aumenta, tá, a mais depressão. Olha só, pode ser que os nossos jovens estejam com depressão também por causa da alimentação. Né? Eu falo que lá quando eu comentei sobre redes sociais, quando eu falei da iGen, geração ansiosa, que eu comentei aqui no canal, eu estava falando que a depressão está relacionada a redes sociais, mas também está ligado à depressão também. Dados aí mostrando isso. Né? Então, jeito que a gente está vivendo hoje, né, o nosso estilo de vida tem trazido essas várias doenças, esses vários problemas. Né? Olha só, a demência é um dos últimos aqui que eu vou falar, tem muitos outros, tá? Riscos que têm aumentado. O risco de demência aumenta. Tem principalmente quem tem histórico familiar de demência, é um risco maior, aumenta. Então tem um estudo de 2022 que ele cita, que foi publicado numa revista, no periódico Neurology, então um grande periódico, examinou mais de 72 mil pessoas e mostrou que o crescimento na ingestão, o aumento na ingestão de ultraprocessados aumentou
em 25% o risco de demência. Só você aumentar em 10% o consumo de ultraprocessados, aumentou em 25% o risco de demência e 14% no risco de Alzheimer, de desenvolver Alzheimer. Gente, é propaganda suficiente para a gente diminuir o consumo de ultraprocessados. Como o autor fala, não dá para acabar, tá? A gente não vai acabar com esse consumo e não é para você, né, sair uma caça às bruxas e você achar que você só vai comer comida natural, que realmente é muito difícil, né? Mas a gente pode reduzir bastante, a gente optar quando a gente vai no mercado, optar quando a gente faz refeições, optar quando a gente sai comer fora, né? Optar por esses melhores alimentos, né? Então, uma das participantes lá, pesquisadoras aqui do grupo do Carlos Monteiro no Brasil, a Fernanda Halber, ela fala assim, que a maioria dos ultraprocessados não é comida, é uma substância comestível produzida industrialmente, tipo margarina, né? Sacarina, sacarose, né? Que são dos primeiros ultraprocessados, né? Você pode ter confundido sacarina e sacarose aqui. Isso, gente, sacarina mesmo, né? Que hoje a gente tem aí a Docil, Zerocal, né? Então foi um dos primeiros a serem inventados lá no século XIX, né? Então foi um negócio assim que é um ultraprocessado, né? E assim, uma das coisas que ele fala no livro é, às vezes, quando a gente vai, né? Vou tomar uma Coca Diet, vou tomar um refrigerante Diet. Ele falou assim, é pior ainda para questões, problemas, tá, no corpo humano. Tá, então é bem sério, bem preocupante, né, o que a gente tem vivido com relação a essa comida. E assim, esse tipo de comida ele traz muitos problemas, além de problemas no corpo humano. Então tem uma série de problemas no corpo humano. Depois a gente tem uma série de problemas externos, fora, tá? Também que ele traz. Então assim, ele fala 3 principais problemas: a destruição ambiental, a resistência a antibióticos e a poluição plástica. Tá? Então esses 3 elementos estão ligados muito forte aos ultraprocessados. Eles não são os únicos culpados, mas eles trazem um aumento bem grande. Então, primeiro, o clima. A gente sabe, né, de que para produzir qualquer alimento hoje desses ultraprocessados, você envolve grandes agricultura, agronegócio muito forte. Então, eu lembro que eu sempre comentava, eu sempre achava legal de explicar globalização com um quadrinho de as cadeias produtivas do Nutella, né, que mostra então vários lugares no mundo e tal. Eu achava o máximo, né, e tal. Olha só, né, o óleo de palma lá da Nigéria, o açúcar da cana-de-açúcar do Brasil e tal. Aí você vai ver esses países, como que é extraído esses elementos desses países, como é plantado. Então eles causam grandes devastações, né? Soja que é produzido gasta grande devastação, né? Que é feito para alimentar os porcos, os animais, né? Que em vários lugares não é comida, na verdade, né? Soja não é, muito pouco é para comida, mas é para alimentação dos próprios animais. Então gera uma cadeia que causa um grande problema para o meio ambiente, né? Essa forma de produção. Então, assim, o que acontece? Vai ficando mais barato, por isso que é barato esses alimentos, né? São baratos, até são relativamente baratos. Você sabe que comprar um orgânico é muito mais caro. Por quê? Porque essa cadeia que está devastando o nosso ambiente, quando a gente está comprando um ultraprocessado, a gente está ajudando a destruir o planeta. Então, se a gente diminuir, lembrando, não é para acabar, zerar, não vai ter como zerar, mas se a gente diminuir, a gente vai estar também ajudando o meio ambiente, né? Porque a gente financia, né, essa indústria aí. Outra ameaça, né, não vou falar muitos mais detalhes, mas outra é a resistência a antibiótico, tá? Porque quase tudo na criação de animais e tal, né, e também é utilizado nessa indústria, é utilizado muitos antibióticos, né, porque eles têm que crescer rapidamente e tal. Então tem criado uma resistência aos antibióticos, porque a gente se alimenta tanto, as bactérias estão ficando muito fortes. Então daqui a pouco qualquer tratamento, né, que for, daqui a pouco você não vai mais conseguir tratar com os antibióticos existentes, né? Às vezes até uma infecção de pele básica você não vai mais tratar, porque os antibióticos existentes estão ficando, as bactérias estão ficando resistentes a esses antibióticos por causa a quantidade que se tem, que se vai na água, que é despejado nas águas e tal, que a gente acaba bebendo. O outro é a questão do uso de plástico, né? A gente sabe aí, né? Empresas, por exemplo, foi designado Coca-Cola, Pepsi e a Nestlé como os maiores poluidores de plástico.
pelo terceiro ano seguido. Em 2020 foi dado, não sei como é que estão os dados agora, mas foi por todos os anos seguidos. Essas empresas são as maiores poluidoras de plástico que se tem do mundo, né? Então, muito é jogado, né, em qualquer lugar e tem pouca reciclagem. Então, às vezes eles colocam o ônus da reciclagem nas pessoas comuns, mas eles não fazem, né? Você não tem nas cidades, né, um centro de reciclagem da Coca-Cola, da Nestlé. Deve ter em algum lugar, mas é muito raro. Não se tem isso, você joga realmente, né? Então, se fala, tem a Tear Fund que especifica, estuda sobre isso. Ela fez uma amostra em 6 países: China, Índia, Filipinas, Brasil, México e Nigéria. Só esse concluiu que só a Coca-Cola gera 200 mil toneladas de lixo plásticos por ano, tá? Então, 8 bilhões de garrafas. Cada ano, só nesses países, dá para cobrir 33 campos de futebol. Todos os dias, só nesses 6 países, todos os dias são produzidas, jogadas o equivalente a 33 campos de futebol todo dia, tá? Então, a cada ano, a Coca-Cola produz 3 milhões de toneladas de lixo plásticos e quase nada é reciclado, tá? Então, até aí, os ultraprocessados têm culpas. Então, é assustador mesmo, né? Então, o autor vai falar, claro, algumas soluções, né? Que não é, como ele fala, taxação. Ele nem fala que taxação ele não indica taxação, não sugere a taxação, né? Mas ele fala, devia taxar os produtos mais prejudiciais, tá? Doce, refrigerantes, salgadinhos, né? Da mesma forma como a indústria do tabaco, né? Foi taxada. Inclusive ele faz várias relações com a indústria do tabaco, né? De negacionismos, inclusive, de patrocínio dessas empresas para pesquisas com relação a como, na verdade, os ultraprocessados não estão ligados tanto à obesidade, né? Eles patrocinam esse tipo de pesquisa, então veja só, né? A hipocrisia. Então, ele fala bastante sobre isso. Ele fala que só pesquisas que não têm rabo amarrado que vão trazer dados verdadeiros. Então, tem que cuidar muito com esses dados patrocinados. Então, formas que ele sugere realmente subsidiar alimentos de verdade, torná-los mais facilmente acessíveis. Isso é um trabalho do governo, né? É um trabalho de pegar e tornar fácil, subsidiar, né? Não subsidiar agrotóxicos, empresas, grandes empresas, o agronegócio, como é subsidiado pesadamente, mas subsidiar os alimentos verdadeiros, tá? Então, assim, ele fala que inclusive a pobreza, né, seria melhor alimentados, os pobres seriam melhor alimentados se essa comida tivesse melhor acessibilidade. Inclusive ele dá dados, inclusive, de que a pobreza no Reino Unido, da onde ele vem, né, a pobreza custa ao governo 78 bilhões de libras por ano em custos, né, de assistência médica, educação, policiamento, justiça criminal, assistência social, além de perdas de receitas fiscais. Isso representa lá para a Inglaterra muito mais dinheiro do que seria necessário para acabar com a pobreza. Então, assim, né, ele fala que não é só moralmente correto acabar com a pobreza, mas é muito mais eficaz, inclusive, né? Você dando alimentos melhores para as pessoas, você vai acabar pagando menos em questões de saúde, né, em necessidade de saúde, tá? Então as pessoas, você vê o aumento de cânceres que está tendo, muito ligados à má alimentação, a comer esses alimentos ultraprocessados, diminuiria muito se as pessoas tivessem acesso a essa alimentação saudável, né? Então, ao invés de você ir lá, né, comer um ultraprocessado no meio da tarde, no seu lanchinho, ou ao longo do dia todo você comer uma fruta com vegetais, né, seria muito mais eficiente, tá? Então vocês viram, quis trazer alguns dados, porque me preocupa bastante esse assunto, me preocupou isso que me levou a até interromper aqui a ordem dos livros que eu estava lendo para inserir esse livro no meio, porque é bastante assustador. Realmente alimentação. Então, mesmo eu fui uma pessoa preocupada, eu acho que eu podia ser até mais preocupado e pensar melhor com relação à alimentação, mas eu tenho uma certa preocupação, tenho amigos meus que são bem mais preocupados, mas como é preocupante isso. E esse livro aqui eu indico demais, tá? Gente ultraprocessada,
porque traz esses dados e traz maneiras a gente pensar e conscientiza a gente com relação à alimentação. Então, recomendo demais. Gente Ultraprocessada, do Chris Van Tulleken, pelos dados aí pelos argumentos que vocês ouviram eu trazendo aqui, vocês viram que é um livro bastante necessário e bastante, assim, assustador até, né, pra gente. Mas é um livro que não é que diz simplesmente fatalista, não tem o que a gente fazer e pronto, é assim o mundo. Não, a gente tem formas de mudar e a gente pode começar a mudar na nossa família, na nossa comunidade, e falando para as pessoas, incentivando as pessoas, ajudando as pessoas talvez até a preparar molhos, preparar comida mais saudável, né? Realmente eu acho que faz toda a diferença isso, a gente ter consciência com relação à nossa comida. Então, se a gente mudar os nossos hábitos alimentares com relação aos ultraprocessados, com certeza a gente vai ter um futuro saudável bem melhor, né? A gente vai mudar o impacto de gerações, começar agora. E pode reverter esses grandes problemas de obesidade, de cânceres, a gente pode diminuir. Claro que a gente vai ter problemas ainda, mas a gente pode reduzir bastante. Então fica a minha dica, a minha sugestão desse livro, né, de a gente mudar a nossa alimentação, mudar a forma como a gente está comendo, e esse livro é um grande começo aí para a gente se conscientizar. Fica a sugestão.